O aniversário que desmoronou em silêncio. Era para ser uma noite diferente. Um jantar íntimo, velas, o vinho que ele tanto gostava, tudo planejado nos mínimos detalhes, como se eu ainda acreditasse que o amor se media em gestos. Mas enquanto eu ajustava o vestido que ele nunca notou, o celular dele vibrou na mesa, iluminando a tela com uma mensagem que não era minha: "Não vejo a hora de te ver. Hoje depois." A dor foi tão aguda que por um segundo pensei em engolir o choro, como sempre. Mas algo dentro de mim rachou. Quando ele chegou atrasado e com aquele sorriso frouxo de quem já está em outro lugar, eu apenas servi o prato e esperei. Ele mal tocou na comida, os olhos grudados na tela, os dedos ágeis demorando demais para responder algo que eu sabia, não era sobre trabalho. "Você não vai perguntar como foi meu dia?" Minha voz saíra mais firme do que eu esperava. Ele levantou os olhos, surpreso, como se só então lembrasse que eu existia. "Claro, amor." "Como foi?" "Amor." A palavra doía como uma faca enferrujada. Longo, esquisito. Bebi um gole do vinho, sentindo o gosto amargo da ironia. Principalmente depois que vi a mensagem da sua aniversariante. O garfo caiu do seu dedo. O rosto dele empalideceu, os lábios tremendo antes de formarem uma desculpa esfarrapada. "Não é o que você está pensando." "Não?" Ri um som seco, sem alegria. "Porque eu estou pensando que você passou o dia todo mentindo para a minha cara, enquanto planejava encontrá-la depois, no nosso aniversário." Ele se levantou tão rápido que a cadeira rangiu. Os olhos dele, antes distantes, agora brilhavam com algo que não era culpa, era pânico. "Você não entende." "Entendo sim." Cortei, a voz baixa, mas cortante. "Entendo que você escolheu. E não fui eu." Por um segundo vi o medo genuíno estampado nele. Não o medo de me perder, isso já estava decidido, mas o medo de que eu gritasse, quebrasse algo, fizesse uma cena que o obrigasse a encará-lo. Mas eu não gritei, não chorei. Apenas recolhi o guardanapo da mesa, dobrei com cuidado, e coloquei sobre o prato intocado. Eu só queria que uma vez você olhasse para mim como olha para ela. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer discussão. Ele não negou, não tentou segurar minha mão. Apenas engoliu em seco, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Quando me levantei, ele não me impediu. Não houve desculpas, nem promessas vazias. Só o som da porta batendo atrás de mim, e a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu tinha sido mais forte do que o meu próprio medo de ficar sozinha. A noite estava fria, mas pela primeira vez em muito tempo eu respirava. A rua brilhava sob a luz amarela dos postes, úmida pela chuva que caíra horas antes. Andei sem rumo, os saltos batendo no asfalto como o metrônomo de uma música que só eu ouvia. Não havia pressa nem destino. Apenas o peso daquilo que não fora dito, mas que ainda assim, ecoava mais alto que qualquer palavra. Passou por mim um casal rindo, os dedos entrelaçados sem esforço. Ele sussurrou algo no ouvido dela, e ela inclinou a cabeça para trás, como se o riso fosse uma coisa leve demais para caber dentro do peito. Observei-os até dobrarem a esquina, e só então percebi que tinha parado no meio da calçada imóvel. Uma mulher com um cachorro no colo esbarrou em mim ao passar, murmurando um desculpe distraído. Assenti, mas ela já seguia adiante, envolvida em sua própria vida, como todos deveriam estar. O bar na esquina estava quase vazio. Entrei sem pensar, o cheiro de cerveja velha e madeira envernizada me envolvendo como um abraço conhecido. Sentei-me no balcão, longe das poucas mesas ocupadas, e pedi um uísque puro. O copo chegou com um tilintar suave, e o líquido âmbar tremeluziu sob a luz fraca. "Não é a sua bebida", disse uma voz ao meu lado. Ergui os olhos. Um homem de meia-idade, camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, observava-me com um sorriso que não era nem simpático nem cruel, apenas presente. "Não", admiti, girando o copo entre os dedos. "Mas hoje parece a certa." Ele assentiu, como se entendesse algo que eu mesma ainda não havia nomeado. Pediu um vinho tinto e ficou ali em silêncio, sem pressionar por conversa. Era reconfortante, de alguma forma. A ausência de expectativa. Bebi um gole, e a queimação desceu pela garganta, espalhando-se pelo peito como um aviso. Não era uma dor ruim. Era o tipo de dor que lembrava que ainda havia algo ali pulsando, mesmo quando tudo mais parecia ter se esvaziado. "Às vezes", o homem falou, "depois de um tempo, a gente demora para perceber que está carregando uma mala vazia." Olhei para ele então. Seus olhos eram de um castanho desbotado, como folhas secas no outono. "E aí?" perguntei, embora não soubesse bem o que queria saber. Ele deu de ombros, brincando com a haste do copo. "Aí a gente coloca no chão e segue. Ou tenta." Não respondi. Não havia resposta.
Mas pela primeira vez em meses não senti a necessidade de preencher o silêncio. Quando saí do bar, a noite já estava mais escura e o ar mais cortante. Caminhei até o ponto de ônibus sem pressa, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. O banco de metal estava gelado, mas não me importei. Esperei, observando as luzes dos carros passarem em borrões coloridos. O ônibus chegou e subi sem olhar para trás. Não havia nada ali que precisasse ser visto. Em casa, a porta rangeu ao se abrir. O apartamento estava como deixará. As luzes apagadas, o cheiro do jantar que nunca foi servido ainda pairando no ar. Tirei os sapatos e os deixei jogados no chão da entrada. Um gesto pequeno e deliberado de desobediência a todas as regras não ditas que tinham governado aquele espaço por tanto tempo. No quarto, abri a gaveta da cômoda e retirei a caixa de madeira que guardava há anos. Dentro, entre cartas amareladas e uma pulseira de miçangas desbotadas, estava a chave do apartamento que alugara meses antes, sem que ele soubesse. Um lugar minúsculo, com janelas que davam para um pátio interno onde uma magnólia florescia na primavera. Não era grande coisa, mas era só meu. Deitei-me na cama, ainda vestida, e fechei os olhos. O lençol cheirava a lavanda, o perfume que ele sempre odiou. Sorri no escuro. Amanhã, pensaria no resto. Amanhã talvez até escrevesse uma carta. Ou não. Por enquanto, bastava saber que do lado de fora, a cidade continuava respirando. E pela primeira vez em muito tempo, eu também. Amanhã chegou com um silêncio diferente. Não havia o barulho do chuveiro ligado às 6 em ponto, nem o cheiro de café queimado que ele insistia em fazer, nem os passos pesados no corredor. Só o zumbido surdo da geladeira e o farfalhar das folhas da magnólia lá fora, balançadas por uma brisa que entrava pela janela entreaberta. Levantei-me devagar, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Mas ele não cedeu. Vestir-me foi um ato quase cerimonial. A camisa de linho que comprará numa liquidação, as calças que ele dizia que me faziam parecer demasiado séria, os sapatos de couro gasto que guardava para os dias em que precisava lembrar a mim mesma de quem era. No espelho, a mulher que me encarou tinha olheiras, mas também um brilho estranho nos olhos, como se estivesse prestes a contar um segredo. A chave do apartamento pesava no bolso. Não a tocará ainda. Mas enquanto descia as escadas, os dedos roçaram o metal frio, e foi como se uma corrente elétrica subisse pelo braço. Na rua, a cidade estava úmida de orvalho, as calçadas brilhando sob um sol pálido. Caminhei sem rumo, deixando que os pés decidissem. Passaram-se quarteirões, lojas abrindo suas portas, o cheiro de pão fresco escapando de uma padaria, o grito de um vendedor de jornais anunciando algo que não me importava. Parar em frente ao prédio foi quase um acaso. Ou talvez não. O número 14, com suas paredes descascadas e a porta verde que precisava de uma demão de tinta. A chave queimava agora, como se soubesse que estava prestes a cumprir seu destino. Respirei fundo antes de enfiá-la na fechadura. O clique foi suave, quase imperceptível, mas ecoou dentro de mim como um tiro. O apartamento era exatamente como lembrará, pequeno, com o teto baixo e as paredes nuas. A luz da manhã entrava em ângulos oblíquos, iluminando o pó que dançava no ar. No canto, uma mesa de madeira barata, uma cadeira, um colchão no chão coberto por um lençol branco. Nada mais. Nada de quadros, nada de objetos decorativos, nada que pudesse ser interpretado como um convite para que alguém ficasse. Era um não-lugar, um intervalo entre o que fora e o que ainda não tinha nome. Sentei-me no chão, encostada na parede, e tirei o envelope do bolso interno da bolsa. A carta estava ali, escrita e reescrita tantas vezes que o papel já estava amassado nas dobraduras. Não a abri. Em vez disso, apoiei-a no colo e fechei os olhos. Ouvi então o som da cidade filtrado pelas janelas, buzinas distantes, risos, o arrastar de uma vassoura no pátio interno, o canto de um pássaro que devia ter feito ninho nos galhos da magnólia. Sons que existiam independentemente de mim, que continuariam a existir quando eu fosse embora. Quando abri os olhos novamente, o sol já havia mudado de posição. A sombra da árvore se estendia pelo chão como um mapa de algo que ainda não conhecia. Levantei-me, fui até a janela e empurrei-a toda, deixando que o ar entrasse sem restrições. A magnólia estava cheia de botões, prestes a desabrochar. Em algumas semanas, as pétalas brancas cobririam o pátio como uma neve fora de época. Voltei para a mesa, peguei uma caneta e uma folha de papel em branco. Desta vez não era uma carta. Era uma lista. Coisas que queria fazer. Aprender a tocar violão, mesmo que só para dedilhar acordes simples, plantar manjericão na janela da cozinha, ler Os Miseráveis até o fim, sem pular as descrições intermináveis de Hugo, comprar um vestido vermelho só porque sim. Pequenas rebeliões.
Pequenos atos de existência. Ao anoitecer, saí para comprar comida. Uma garrafa de vinho barato, queijo, pão, uma maçã. O dono da mercearia, um homem de bigode grisalho, perguntou se precisava de ajuda para levar as sacolas. Recusei com um sorriso, mas antes de ir embora, ele me entregou um raminho de alecrim. É para afugentar o mal-olhado, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Guardei-o no bolso, sem saber se acreditava, mas agradecida pelo gesto. De volta ao apartamento, acendi uma vela e coloquei-a sobre a mesa. A chama tremeluzia, projetando sombras móveis nas paredes. Não havia pressa. Não havia relógio. Só o tempo, esticando-se como um fio de seda entre os dedos, frágil e resistente ao mesmo tempo. Naquela noite sonhei com um mar que não conhecia. Águas escuras, espumosas, e eu nadando em direção ao horizonte sem medo de me afogar. Quando acordei, a vela ainda queimava quase no fim. Do lado de fora, a magnólia havia perdido suas primeiras pétalas. Elas repousavam no peitoril da janela, delicadas e efêmeras, como promessas que não precisavam ser ditas em voz alta. A luz da manhã entrava em fios dourados pela fresta da cortina, desenhando listras sobre o chão de madeira. Levantei-me em silêncio, os pés descalços afundando levemente no tapete gasto. No bolso do casaco, ainda pendurado na cadeira, o ecrim pesava como uma semente de algo por vir. Não o tirei. Deixei que sua presença, discreta, quase imperceptível, acompanhasse os gestos cotidianos. Ferver a água, passar os dedos pela borda da xícara, observar o vapor subindo em espirais que se desmanchavam no ar. Na rua, a cidade acordava com seu rumor habitual, mas algo havia mudado. Não era o cheiro do pão fresco da padaria na esquina, nem o som dos passos apressados sobre a calçada. Era o modo como as coisas pareciam respirar ao meu redor. As folhas da magnólia tremiam sem vento, as sombras entre os prédios se esticavam como gatos preguiçosos, e até o eco dos sinos da igreja soava mais longo, como se o tempo tivesse engolido um suspiro a mais. Ao passar pela praça, vi a velha senhora dos amuletos sentada no mesmo banco de sempre, suas mãos nodosas trançando fios vermelhos. Ela não levantou os olhos quando me aproximei, mas sorriu como se já soubesse que eu voltaria. O mar do seu sonho não é qualquer mar, murmurou, enquanto atava um nó com precisão cirúrgica. É o que fica entre a terra dos vivos e a outra. Alguns o chamam de umbral. Não perguntei como ela sabia. Aquelas palavras caíram dentro de mim como pedras em um poço, e a água demorou a fechar-se sobre elas. Você já esteve lá? Minha voz soou mais fina do que pretendia. Ela riu, um som seco como folhas secas pisadas. Todos nós já estivemos, menina. Só não lembramos. Depois estendeu a mão com um novo amuleto, um pequeno frasco de vidro cheio de areia cinzenta, selado com cera preta. Isto é para quando a memória voltar. Guardei o frasco ao lado do ecrim, sentindo o peso dos dois objetos como um segredo compartilhado. A areia dentro dele parecia mover-se sozinha, como se o mar do sonho estivesse preso ali, inquieto. Ao chegar em casa, a vela havia se consumido por completo, deixando apenas um círculo de cera derretida sobre a mesa. No peitoril, as pétalas da magnólia agora formavam um desenho quase intencional, uma espiral que começava larga e terminava em um ponto preciso, como um mapa ou um convite. À noite, o sonho voltou. Desta vez, porém, o mar não estava vazio. Uma figura esperava na linha do horizonte, de costas, envolta em um manto que esvoaçava sem vento. Quando me aproximei, ela se virou lentamente, e reconheci o rosto antes mesmo de ver os olhos, porque eram os meus, mas mais velhos, mais cansados, e ao mesmo tempo cheios de uma tranquilidade que eu ainda não conhecia. Você está quase lá, disse a figura, e sua voz era a minha, mas também o eco de muitas outras. Só falta soltar o que prende. Acordei com as mãos crispadas sobre o lençol, o suor frio colando a camisa ao corpo. No bolso, o frasco de areia estava quente, como se tivesse absorvido o calor de um sol distante. Do lado de fora, a magnólia havia perdido todas as suas pétalas. No chão, elas formavam um caminho sinuoso que levava até a porta do apartamento. E no centro do peitoril, onde antes estavam as flores, agora havia uma chave de ferro, enferrujada pelo tempo, como se tivesse sido deixada ali há décadas, ou como se acabasse de surgir. A chave pesava mais do que parecia. Quando a peguei, uma corrente de ar gelado serpenteou pela sala, erguendo as pétalas caídas em redemoinhos efêmeros antes que voltassem a assentar no chão, agora dispostas em espiral. O metal frio queimava os dedos, não como gelo, mas como algo vivo, pulsante. No cabo, gravado em sulcos quase imperceptíveis, li uma palavra que não pertencia a nenhuma língua que eu conhecesse e, no entanto, a compreendi. Lembrança. O apartamento parecia respirar.
As paredes, antes brancas e lisas, exibiam agora veios escuros que se entrelaçavam como raízes, e o cheiro de terra úmida invadia o ar. O espelho do corredor, antes rachado por uma queda acidental, refletia não meu rosto, mas o vulto da figura do sonho, imóvel, observando-me com aqueles olhos que eram e não eram meus. Quando me aproximei, a imagem se dissolveu em névoa, deixando apenas uma mancha de umidade no vidro como lágrimas secas. A chave girava sozinha na minha mão, como se buscasse uma fechadura. E então eu soube, não por lógica, mas por um conhecimento que brotava de algum lugar profundo, como a memória de um gesto esquecido. A porta não era da frente, nem a dos fundos. Era que nunca havia notado. Uma pequena porta baixa, quase escondida atrás da estante de livros, tão integrada à parede que parecia parte da alvenaria. Movida por uma urgência que não era minha, empurrei a estante com um esforço que não deveria ser possível. Ela deslizou sem resistência, revelando a porta de madeira escura, com uma fechadura oxidada na altura dos meus olhos. A chave coube perfeitamente. Ao girá-la não houve estalo nem rangido. Apenas um suspiro, como se algo muito antigo finalmente descansasse. A porta se abriu para um corredor que não existia no plano do prédio estreito, iluminado por uma luz dourada e difusa, como se filtrada por cortinas de seda. O chão era de pedra lisa, desgastada por pés que não eram os meus. E no fim uma escada em caracol descendo. O ar lá dentro cheirava a incenso e algo mais, canela talvez, ou perfume de uma flor que só desabrocha à noite. Cada degrau que descia ecoava não sob meus passos, mas sob os de muitos outros. Como se o tempo ali fosse uma teia onde todos os que já haviam descido ainda estivessem descendo simultaneamente. As paredes eram cobertas por inscrições, algumas em tinta desbotada, outras gravadas diretamente na pedra. Toquei uma delas ao passar. Aqui se desata o que foi amarrado com medo. No fundo da escada, uma câmara circular. No centro, uma mesa de pedra com uma bacia cheia de água parada. Ao me aproximar, vi que não era água. Era areia líquida densa e dourada, movendo-se em ondas lentas como se respirasse. Sobre a mesa, um espelho convexus, emoldurado por metal negro. Nele não havia reflexo. Apenas uma névoa que se dissipou quando estendi a mão sobre a bacia. Solta. Sussurrou uma voz que era minha, a da figura, e muitas outras, todas ao mesmo tempo. E então eu entendi. O frasco no bolso não continha areia. Continha tempo. Meu tempo. Cada grão era um segundo que eu havia guardado. Uma escolha que adiei, uma palavra não dita, um adeus que nunca cheguei a dar. A chave não abria uma porta. Abria isto, o lugar onde tudo que fui e não ousei ser ainda esperava. As mãos tremeram quando destampei o frasco. A areia começou a fluir, não para fora, mas para dentro da bacia, como se fosse sugarada por um vórtex invisível. E à medida que cada grão caía, imagens explodiam na minha mente. O riso de alguém que amei e deixei partir, o gosto do mar em uma tarde que jurei nunca esquecer, o peso de uma decisão que tomei por medo, não por coragem. Tudo voltava, não como memória, mas como presença. Como se ao soltar eu finalmente pudesse estar lá, em todos aqueles momentos, ao mesmo tempo. Quando o último grão caiu, a bacia transbordou. A areia líquida escorreu pelo chão, formando um círculo ao meu redor. E no centro desse círculo a figura surgiu novamente, agora não como um sonho, mas como carne e osso. Estendeu a mão, minha mão, mais velha, mais cansada, mas finalmente em paz. Agora você sabe, disse. Nada se perde. Só se guarda em lugares que ainda não aprendemos a ver. Ao tocá-la, não houve fusão, nem desaparecimento. Apenas um reconhecimento. Como se, depois de uma vida inteira correndo, eu finalmente parasse e visse que o caminho sempre foi circular. Quando abri os olhos, estava deitado no chão do apartamento, a estante de volta ao lugar, a porta sumida. No peitoril a magnólia florescia novamente, suas pétalas brancas tremulando sob uma brisa que não existia. No bolso o frasco estava vazio. E na palma da mão, uma única pétala seca com a palavra lembrança escrita em sua veia central como uma assinatura. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas algo havia mudado. Não no mundo. Em mim. Levantei-me devagar, como se o peso dos anos, os meus e os que não eram meus, ainda ecoasse nos ossos. A pétala na palma era leve, quase imperceptível, mas carregava mais do que uma palavra. Carregava a certeza de que algumas coisas não precisam ser compreendidas para serem verdadeiras. Lavei o rosto na pia da cozinha, observando no espelho os traços que agora me pertenciam por completo. Não havia mais sombras atrás dos olhos, nem a sensação de que algo, ou alguém, me observava dos cantos do apartamento.
A magnólia no peitoril continuava a florescer indiferente ao tempo, como se soubesse que sua função nunca foi marcar horas, mas sim lembrar que algumas coisas resistem à passagem delas. Saí para a rua sem pressa. O ar cheirava a chuva distante, aquele tipo de umidade que promete renovação sem destruir. Caminhei até o parque onde, anos antes, eu costumava sentar-me no mesmo banco, esperando por respostas que nunca chegavam. Desta vez não busquei nada. Apenas me sentei, deixando que o vento levasse consigo os últimos fios de tensão que ainda teimavam em me acompanhar. Uma criança passou correndo rindo, e por um instante vi nela o movimento desimpedido que eu havia perdido, e agora recuperava. Não como o menino, não como o homem que fora ontem, mas como alguém que finalmente havia aprendido a carregar seu próprio peso sem curvatura. Ao voltar para casa, a porta do apartamento não rangeu. O corredor não parecia mais longo do que deveria. E quando fechei os olhos naquela noite, não sonhei com portas, estantes ou mãos estendidas. Sonhei com um caminho reto, iluminado por uma luz que não ofuscava, mas convidava a seguir. Pela manhã, a pétala ainda estava na palma da minha mão. Guardei-a entre as páginas de um livro qualquer, não como relíquia, mas como lembrete de que algumas coisas não precisam ser guardadas para não se perderem. Basta saber que estão lá. E assim, sem alarde, a vida seguiu. Não porque os conflitos tivessem desaparecido, mas porque eu, finalmente, havia aprendido a atravessá-los sem me perder no meio do caminho.